E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma equipe que é essencial para a realização dos Jogos Olímpicos, que é a equipe do design, que cuida da identidade visual. Então, se você ficou curioso, vem comigo. A cada 4 anos, os Jogos Olímpicos eles atraem a atenção do mundo todo. A imprensa ela para fazendo diversas reportagens. As emissoras de televisão elas mudam a sua programação para adaptar a sua programação aos jogos. E todos nós, como meros mortais, paramos para assistir em algum momento algumas das modalidades. Todos nós ficamos curiosos para saber quem é que vai ganhar as medalhas. E também ficamos curiosos pelas histórias de superação de alguns atletas. Mas antes dos jogos acontecerem, existe uma equipe que está trabalhando duro para levar o evento até você na sua casa por meio das transmissões na televisão e também por meio dos estádios ali, para aquelas pessoas que vão estar na plateia assistindo aos jogos. E hoje nós vamos falar de uma equipe que ela é essencial para os jogos, que é a equipe de identidade visual. A primeira coisa que nós devemos ter em mente em relação às Olimpíadas é que ela já tem uma logomarca própria, que são os anéis olímpicos. Eles estão ali em todos os jogos, em todas as edições eles aparecem, sejam nas edições das Olimpíadas de Inverno ou nas de Verão. Eles estiveram em Vancouver em 2010, estiveram em 2012 em Londres, em 2014 em Sochi e em 2016 no Rio. E claro, está nessa edição de 2020 em Tóquio. Mas existe um outro tipo de logomarca que ela deve ser criada especificamente para cada edição dos jogos. E essa logomarca vai estar estampada em todas as competições durante os Jogos Olímpicos daquela edição. E depois, claro, ela vai morrer. Entendendo isso, nós devemos compreender então que além dos anéis olímpicos, existe uma logomarca que é criada especificamente para os Jogos. E é ela que vai ser responsável por difundir a ideia dos Jogos Olímpicos daquela edição. Uma outra coisa que nós devemos compreender é que essa logomarca ela tem que ser adaptável. É porque ela vai aparecer nos diversos meios de comunicação. Ela vai ser televisionada, ela vai ser costurada, vai ser licenciada, vai também estar presente nos mascotes e também vai estar presente ali nos ingressos. Ou seja, essa logomarca ela é a peça principal daquela edição dos jogos. Mas como assim? Como é que funciona essa logomarca? Então, quem cria a logomarca é uma equipe que ela é especializada. Geralmente, alguns países eles fazem alguns concursos para definir quais serão os projetos que serão aprovados. Mas o que é que deve conter uma logomarca dos Jogos Olímpicos? A primeira coisa que o design que vai criar a logomarca de uma edição das Olimpíadas tem que ter em mente é que esse evento é uma reunião global, é uma reunião onde o mundo inteiro ele está ali reunido, onde todos estão conectados. Mas, ao mesmo tempo, o país sede ele tem que se promover para o mundo. É a grande vitrine daquele país de se promover para o mundo, de se autoafirmar. Então, essa logomarca ela deve promover o país, mas também ele não deve apenas se focar mas ele também não deve focar apenas no seu próprio país. Mas ele também tem que mostrar a sua cultura para que as pessoas possam compreender e comprar a ideia de que aquela logomarca ela fala em relação ao país sede. Também tem que falar sobre o seu legado e, claro, a herança olímpica que aquele evento vai deixar para aquela nação. E, claro, não podemos nos esquecer que a logomarca ela também deve refletir a história daquele país. Um exemplo clássico que nós podemos falar aqui de logomarca de uma edição olímpica é a edição de 2004 de Atenas. As Olimpíadas de 2004 teve como logo um fundo azul, com folhas de louro como coroa. E essa logomarca ela é bem representativa porque ela estava bem ligada à cultura grega. Então ela contava bem a história da cultura grega antiga. E ela tinha como objetivo de fazer com que as pessoas identificassem que aquele evento estava acontecendo na Grécia. Então quem olhasse ia entender que o evento estava acontecendo na Grécia e não na Escócia. Uma outra logomarca bem interessante foi a da edição passada dos Jogos do Rio de 2016. Ele conta bem essa história do país. Primeiro porque a logo ela é em formato de um círculo, no qual onde tem pessoas que elas estão de mãos dadas, que mostra a união de pessoas. Mas ao mesmo tempo ela cria o símbolo do Pão de Açúcar, que é o símbolo da cidade do Rio de Janeiro. E também ela reflete as cores do nosso país, onde mostram a diversidade do nosso país. E uma outra logomarca bem interessante que deve mencionar aqui
é a de 1992, das Olimpíadas de Barcelona. E elas são bem representativas. E ela é bem representativa. É que até 1992, Barcelona ela não era essa cidade tão famosa mundialmente. Ela não tinha grande influência. A equipe ali dos jogos, eles queriam fazer com que a cidade ela passasse a ter uma certa influência e fazer com que ela fosse reconhecida pelo mundo. E então eles queriam que a logo mostrasse que a cidade ela era mediterrânea, que ela era contemporânea, que ela era colorida e dinâmica. E que, claro, que ela sempre acreditou no esporte. E é interessante que em entrevista o criador dessa logo, Joseph Maria Trias, e aí ele falou que ele fez um logo ali em forma de um rabisco. Só que ele trouxe uma inspiração, que ele era inspirado num salto de um atleta de ginástica artística. E esse salto ele não era só inspirado na atleta, mas também era inspirado no salto que a cidade de Barcelona ia ter para o mundo. Ou seja, Barcelona estava saltando daquele momento que não era muito influente para um momento em que ela teria um destaque maior no mundo a partir de então. Existe uma outra equipe de design que também trabalha bastante, que é os dos pictogramas. O que são pictogramas? Eles são aquelas imagens onde mostram os atletas fazendo algumas modalidades. E ele tem um papel fundamental, que é fazer com que as pessoas que não falam o idioma, eles possam identificar onde estará acontecendo alguns eventos. Ele foi criado para a edição dos Jogos de Tóquio em 1964, porque ali se entendeu que a maioria das pessoas que estariam visitando o Japão não tinham conhecimento da língua. Então era uma forma de fazer com que as pessoas pudessem identificar aqueles locais, para que elas não ficassem perdidas. E desde então, esses pictogramas eles vêm sendo utilizados em todas as edições dos jogos. Claro, aí eles vão se modernizando com o tempo. Em Atenas, por exemplo, foi usada a base da arte grega antiga como uma forma do pano de fundo para usar esses pictogramas. Porque tudo está conectado com a própria marca, que é central, que é a logomarca central. E claro, esses pictogramas eles também têm que ter a cara do seu próprio país, né? Eles têm que ter identificação com o país sede, até porque eles também vão estar ali nos ingressos, e está tudo conectado, como eu falei anteriormente. E um exemplo bem interessante dos pictogramas é a edição de Londres de 2012. É porque ali aquela logomarca que foi criada, ela tinha um objetivo, fazer com que as pessoas mais jovens tivessem interesse e ficassem estimuladas em praticar o esporte. E para isso a logomarca de 2012 tinha apenas 4 caracteres, só que eles mudavam, eles se revezavam a todo momento. Era aquela espécie de logo que era conhecida como camaleão. Ela ia se adaptando aos movimentos e à ambientação dos jogos. Eles iam se adaptando às modalidades esportivas que estavam sendo apresentadas. Já o pictograma de Londres de 2012, ele foi feito em uma forma de recorte. E ele tinha o objetivo de mostrar que eles eram dinâmicos e que estavam sempre em movimento. E ele foi criado, então, o pictograma, uma espécie de picotagem de imagens, onde foi feita uma picotagem das letras onde pareciam que elas estavam em movimento e que elas ficavam bem parecidas com as posições dos atletas ali nas modalidades esportivas. E também existe uma outra equipe bem engajada que também faz parte do design, que é para criar a modalidade das medalhas. Por exemplo, em Beijing, em 2008, aquela medalha ela passou por diversos testes para que ela não fosse quebrada, que tinha inspiração no povo chinês, que o povo chinês no passado eles usavam muita jade. Só que ela também tinha um detalhezinho na ponta que ela não poderia quebrar, e então ela passou por diversos testes para que não quebrasse. Então não é só criar ali naquele momento, tem que passar pelos testes. E falando em testes, nós não podemos nos esquecer de que, mesmo que fique tudo pronto antes dos jogos, é necessário fazer alguns ajustes durante os jogos. Então essa equipe de design está trabalhando agora para deixar tudo em ordem em relação ao design. Por quê? Porque às vezes ele foi criado de um formato que na câmera acaba não privilegiando, acaba se destoando daquilo que é apresentado. Então eles têm que fazer as correções. Porque esse logo e essa imagem visual toda tem que ficar bonita de frente às câmeras. Já o logo dos Jogos de Tóquio de 2020 representa uma diversidade cultural
e também as diferenças de nacionalidade. E também simboliza a unidade na diversidade. Já a tocha olímpica de Tóquio, ela tem o formato da flor de cerejeira, que é uma flor que é símbolo do Japão e que floresce em determinadas épocas do ano no sul do país. Também essa tocha ela é feita de alumínio e ela também é reciclada, feita com produtos reciclados. Assim também como a própria medalha olímpica, que é feita com material reciclado. Então, quando nós estivermos assistindo aos Jogos Olímpicos, devemos ter consciência de que existe uma equipe que é bem engajada, que está trabalhando para levar o melhor do design e da identidade visual para nós, na nossa casa, em todo o mundo. Também eles estão fazendo os ajustes. E se você gostou desse vídeo, é claro, comente aqui embaixo, deixe o seu like e também não se esqueça, se inscreva no canal. Nós nos vemos muito em breve. Até mais!